Bom, meu nome é Helena Juliana Nagy, eu sou da 19ª turma. Eu sou de São Paulo, capital, né? Nasci aqui em São Paulo. E meus pais, eles não têm nenhum... eu sou a primeira médica da família, né? Não tem nenhum médico na família. Meus pais, eles são imigrantes, né? Meu pai é imigrante, húngaro, e minha mãe é descendente de imigrantes húngaros. Eles se conheceram aqui, então eles não têm, assim, meu pai, ele é técnico orçamentista e minha mãe era nutricionista, né? Os dois já faleceram. E, assim, a vontade de ser médico, assim, veio mais tardiamente, né? No meu caso, eu já tinha pensado até em fazer arquitetura, eu tinha também, assim, a ideia também já tive de fazer oceanografia, né? Eu era, assim, apaixonada pelos aqueles documentários do Jacques Cousteau, né? Eu acompanhava, né? Tinha essa paixão. E, assim, vontade de ajudar as pessoas eu sempre tive, né? E eu achava que não tinha como fazer medicina porque eu tinha medo de sangue. Eu achava, né, que tinha medo de sangue. E aí, eu estava terminando o ensino médio, então, junto com o 3º ano, eu comecei a fazer o cursinho, né? O cursinho universitário lá, que era na Praça 14 Bis. E durante esse cursinho, eu tive um professor de biologia, que eu nem lembro mais o nome dele, que era pediatra. E ele resolveu fazer uns cursos, para quem na época era separado, né, de exatas, humanas e biológicas, então eu estava nesse curso, né, no cursinho universitário de biológicas. E esse professor, ele resolveu fazer umas aulas extracurriculares, inclusive a parte do cursinho, né, no final de semana. E aí eu resolvi assistir. Então ele deu uma aula de embriologia num final de semana e no outro final de semana ele deu uma aula de imunologia, de imunização, basicamente. E nessas aulas me encantaram e nos intervalos e no antes e no depois ele também falava da sua experiência como médico, né? Então isso me encantou de uma maneira que, assim, eu fiquei matutando, entrou aquela ideia na cabeça, eu mesmo com aquele receio, né, de sangue, que eu achava que tinha esse receio de ver sangue, que uma vez eu me cortei na janela e eu, né, passei mal e tudo. E aí aquele foi trabalhando aquela ideia, e quando eu cheguei, assim, eu cheguei um dia em casa e eu falei para os meus pais, olha, acho que eu quero fazer medicina. E eles me apoiaram na hora. Isso também teve uma grande importância, deram maior apoio. E aí nos vestibulares, né, eu passei na PUC de Sorocaba, passei na OSEC, cheguei a me inscrever na OSEC, mas quando eu passei na Santa Casa, né, foi aquela alegria, né, daquele sonho realizado. E, assim, com a Santa Casa mesmo, eu me encantei logo, assim, na matrícula. Foi até interessante, né? Porque eu não conhecia a Santa Casa, nem o prédio, nada. E aí, no dia da matrícula, quando eu cheguei, né, foi aquele encantamento, né? A gente se encanta, né? Parece que entra, né, dentro da gente, né? A gente entra naquele ambiente daqueles arcos, dos tijolinhos, dos corredores, né? Então eu me encantei, né, com a Santa Casa, também com a instituição logo na matrícula. E aí, aí chegou o dia da primeira aula, né? E eu estava totalmente perdida, né? Eu tinha acabado de sair do ensino médio, caí praticamente na Santa Casa. Primeiro dia de aula, eu totalmente perdida, não sabia nem para onde tinha que ir, estava esperando começar a aula, o horário no jardim, que eu cheguei um pouquinho antes da hora. E, assim, com a ajuda de uma colega que também estava perdida, a gente acabou achando, né, onde seria a aula, a primeira aula na morfologia. Aí, quando eu entrei na morfologia, né, eu já cheguei, encontrei na sala toda praticamente cheia, né, com os colegas. Alguns já se conheciam, né, eu não conhecia ninguém.
E aí eu cheguei, ocupei uma das últimas mesas, né, que sobraram, mas os colegas que estavam lá me receberam super bem. E os professores, né, a lembrança, assim, fica na memória da gente, da recepção, né, dos professores, que era o professor Barbano, Serafim e o professor Aidar, né, e que nos receberam, assim, foi, assim, uma recepção muito, assim, impactante, né, pra gente. Inclusive, eles apresentaram uma outra forma, né, de aprender, né, na época que me chamou muito a atenção, né, que eu... assim, não era comum, né, que eles nos ensinaram como que a gente aprende, né? Então, assim, não tinham aulas magistrais, né, na morfologia, a gente estudava, né, e tirava as dúvidas com os professores, né? Então, isso era muito diferente, até a diretriz, né, curricular era de vanguarda na Santa Casa, ele já era construído em módulos, né? Isso também chamou muita atenção, que inclusive até nas outras universidades isso chegou depois, né? E na Santa Casa tinha esse pioneirismo, né? De ter essa diretriz curricular em módulos, né? Bem diferente. E aí foi, né? A gente foi bem recebido, os professores também foram ótimos. E fomos também bem recebidos pelos veteranos, né? Que naquela época a gente tinha até um certo receio, né? A gente chegou aquela ansiedade, né? Aquele receio, aquela insegurança, né? Desse contato, né? Com os veteranos, mas aqui na Santa Casa esse contato assim foi maravilhoso, assim, os trotes que a gente lembra, né? Hoje em dia é proibido, né? Não se tem mais esses trotes, mas eram trotes assim bem tranquilos. A gente fazia pedágio, eu lembro de pedágios que a gente fazia embaixo do viaduto, né, para coletar dinheiro dos motoristas no semáforo, e depois, quando juntava o dinheiro, ia todo mundo, aí misturava veterano, calouro, e ia todo mundo tomar uma cervejinha, né, e conversar, jogar conversa fora e se conhecer. Então esses trotes, eles uniram, né, a gente. Eu lembro também do trote que teve no Carnaval. Esse foi, assim, memorável, né? Porque os meninos, eles eram obrigados, a gente era obrigado a assistir a semana do Carnaval todinha às aulas de fantasia. Tinha que chegar já fantasiado dentro da instituição para assistir a aula. E os meninos, os rapazes, eles tinham a fantasia obrigatória, era de noiva grávida. E as meninas era uma fantasia toda desconstruída, que tinha uma camiseta regata, que tinha que ser feita de estopa, com nome gravado. E aí um pé tinha que ter tênis, outro pé era havaiana, com a unha pintada de azul. Aí tinha que maquiar uma bola preta no rosto, que um Maria Chiquinha, era um negócio assim, a gente fez muita foto, e assim, foi muito divertido. Então, a lembrança que eu tenho dos trotes era assim, era divertido, a gente levava na brincadeira e assim, fazia com que fazia com que a gente se unisse mais, né? E também eu lembro bem dos recrutamentos para os esportes, né? Então, como na época eu já fazia atletismo um pouquinho, eu tinha começado a correr um pouco, então já fui recrutada para o time de atletismo, né? Então eu tenho ótimas lembranças dos treinos. A gente treinava tinha uma pista de atletismo da prefeitura, que a gente até treinava junto com um atleta da equipe brasileira, acho que era Robson Caetano o nome dele. E também boas lembranças das competições, né? Das Intermed, Santa Paula e Med. Logo que a gente chegou, tinha uma competição de calouros, né? Que era bem tradicional, que a gente competia com a USP, né? Então era bem assim, muitas boas lembranças dessa época, das competições. A gente dormia quando a gente competia em outras cidades, né? Então a prefeitura cedia as escolas para a gente dormir, então a gente fazia uns dormitórios coletivos nas salas de aulas, aí ia para a competição, ia de ônibus para as competições, então ótimas lembranças.
tenho muitas medalhas em casa, né, dessa época, guardadas até hoje. E, inclusive, tem uma anedota interessante. A gente foi competir em Barretos, eu tinha uma competição em Barretos, que eu competi com uma atleta da cidade. E eu ganhei dela, e ela veio conversar comigo, falando que eu tinha batido o recorde da pista daquela época. Eu acho que era 82, 83. Era muito, assim, muitas boas lembranças, né? E na formação também, muitas boas lembranças da época de faculdade. Foi uma das melhores épocas da minha vida, que eu considero, foi a época da faculdade. Né? Tinha os professores maravilhosos. Na fisiologia a gente tinha um pouco de medo, né? Que era muito puxado, né? Então a gente tinha um pouco de medo, né? Mas os outros professores, assim, eram maravilhosos, né? Eu lembro muito da aula do Mimissa, professor Mimissa, de microbiologia. Era sempre de tarde. Eu me lembro muito bem que eu adorava. A didática dele era maravilhosa. E é um professor realmente inspirador. E eu lembro que as aulas dele eram sempre de tarde e a gente treinava sempre na hora do almoço. Então eu chegava do treino cansada, com sono, e o que me salvava era o cafezinho da Toca. Eu saía correndo, tomava um cafezinho lá, mineiro, tanto mineiro, né? Mineiro, me dá um cafezinho aí. Aí eu tomava o cafezinho, voltava para a aula do professor Mimissa, né? Porque a aula era puxada, né? Era a tarde toda. E aí eu consegui assistir graças aos cafezinhos da Toca. E aí foi indo, né? Nesses primeiros anos eu competia mais, quarto ano já começou a ficar mais denso, aí eu comecei a diminuir um pouco as minhas participações nas competições, né? Que aí o foco já era, né, focar mais nos estudos. Mas assim, lembro assim, do quarto ano, né, que era mais denso, mas assim, os professores, todos assim, serviram de modelos para a gente, né, cada um na sua maneira, né, contribuindo de uma certa forma. No internato a gente já se separou em grupos, né, mas os rodízios também foram assim, fundamentais, né, justamente para a nossa escolha, né, do que a gente ia fazer na residência médica. E aí a minha opção por gineco e obstetrícia foi meio assim, porque no quarto ano, não sei hoje, mas na época a gente tinha uma possibilidade de fazer estágios extracurriculares, né, de maternidade. E aí, na época, eu prestei a prova, né, porque tinha prova, né, para ingressar. Eu prestei a prova para a maternidade de São Paulo e passei. E aí eu fazia esse estágio desde o quarto, quinto ano, né, a gente fazia estágio com plantão a cada 10 dias, revezando nos finais de semana. Então foi aí que também me puxou, né, mais para a ginecologia e obstetrícia, mas eu tinha, assim, numa época pensado em fazer cirurgia também, mas aí a ginecologia e obstetrícia acabou ganhando. Aí eu prestei as provas de residência, passei na Santa Casa e eu fiz na Santa Casa a minha residência médica. De ginecologia e obstetrícia também, que foi excelente, né, foi um ótimo aprendizado, né, com todo o pacote, né, que vem na residência, de dar plantão, né, dos atendimentos, né, dos bandejões. Eu lembro dos bandejões, quando a gente dava plantão, dos bandejões que a gente ia comer, né, que era arroz, feijão e linguiça, né, toda vez, o mesmo menu, arroz, feijão e linguiça, mas assim, foi uma ótima fase também. E foi justamente durante a residência que eu conheci uma colega, Graziella, que ela tinha feito o PUC de Sorocaba. E lá eles têm um intercâmbio com as universidades católicas da Europa, da França. E aí, nessa época, ela me falou como que faz, e graças às orientações dela, né, quando eu acabei a residência, aí eu cheguei a trabalhar um ano, né, dando plantão, e trabalhando em posto de saúde, né, para juntar um dinheirinho, porque ela me orientou bem direitinho e eu consegui um estágio na Universidade Católica de Lille, seguindo as orientações dela. Então, eu acabei a residência, trabalhei um ano, e aí depois eu fui para a França,
para Lille fazer esse estágio, né? É um estágio que era chamado Faisant Fonction d'Interne, né? Porque interno lá é residente. E lá e a gente conseguia esse intercâmbio porque lá na França a residência de ginecologia obstetrícia dura 5 anos. E na época aqui, né, hoje são 3 anos de ginecologia obstetrícia, mas na época eram só 2 anos, né? Então, para eles, a gente ainda era residente. Então, a gente conseguia, né, essas vagas remanescentes que tinha lá na França, dos residentes de lá. Então, tinha esse projeto de Faisant Fonction d'Interne, que eles recebiam residentes estrangeiros para trabalhar como se fosse residente. Trabalhar como residente. E tinha a bolsa, né? Era interessante. Hoje não tem mais esse tipo de intercâmbio. E lá fui eu para a França, né? Então, com o intuito de fazer uma especialização, talvez em endoscopia ginecológica, né? Que eu já tinha essa vontade na época. E aí até me inscrevi, né, são cursos de especialização que tem lá de curta duração. Na época era assim, era de 1 ano, em Clermont-Ferrand com o professor Bruat. Só que eu entrei na lista de espera, quando eu cheguei não tinha mais vaga, né, que eles também tinham a cota, né, cota para os franceses e para os estrangeiros. Aí a cota dos estrangeiros tinha fechado, então eu tinha que esperar 1 ano. Aí por isso que eu fui aumentando minha estadia, né? Que eu fui lá para ficar 1 ano. E aí, nesse primeiro ano, eu fiz a especialização de ultrassom, né? Que eu achei interessante e necessário, porque lá os ginecologistas, eles faziam ultrassom também. Eu não sei como é agora, né? Mas aqui no Brasil é bem separado, né? A radiologia, né? Da ginecologia, mas lá no consultório, né, dos ginecologistas tinha o aparelho do ultrassom do lado, né, no consultório, e eles faziam na hora o exame, se necessário. E aí eu fiz primeiro esse curso de ultrassom e para o ano seguinte, aí eu já fui para Paris, né, porque tinha essa possibilidade dessa bolsa, aí eu solicitei para Paris, num hospital que aceitaram, aí eu mudei para Paris, aí eu fiquei em Paris. Aí que eu consegui fazer esse curso do professor Bruat, né? Junto com a residência, que a gente trabalhava como residente, ganhava a bolsa e tinha que fazer algum curso a mais para poder ter o visto de estudante. E aí eu fui ficando, né? Aí no ano seguinte, eita, tem mais um curso que interessa, vou fazer o de esteroscopia de Marsella com o professor Blanc também. Aí fui fazendo o de patologia cervical em Cochin. Aí eu fui fazendo e aí eu fui ficando. Aí nesse meio tempo eu acabei conhecendo um pernambucano em Paris, né, que é meu atual esposo, e ele estava fazendo doutorado. E aí também ele me inspirou, porque ele me mostrou como que faz, né, ou como que pede, como que não pede, e eu resolvi fazer a pós lá. Então, a primeira eu fiz o equivalente ao mestrado, que é o DEA, que é o Diplôme d'études approfondies. Lá o mestrado, na França, ele é mais curto, né? Ele é 1 ano, ele é mais, assim, condensado e equivale ao mestrado aqui do Brasil. E eu já estava inscrita, né? Ele me inspirou, me inscrevi no DEA, fiz numa área totalmente fora da ginecologia, né? Eu fiz em terapia gênica, em hepatocarcinoma, né, totalmente de ciência fundamental, né, totalmente de laboratório, né, lá após é assim, né, os doutorados eles são mais voltados à ciência fundamental, então a gente trabalha com estudo in vitro, in vivo, com ratos, assim, atividade de laboratório mesmo. E aí eu fiz esse DEA, né, defendi, e aí pedi uma bolsa para CAPES, né, para fazer o doutorado. Eu falei, já que eu estou aqui na França, né, vou já fazer tudo, né.
E aí eu consegui, né, depois de pedir revisão, né, que primeiro tinham negado, achando que eu tinha que fazer primeiro o mestrado no Brasil para depois fazer o doutorado na França, mas aí eu pedi uma revisão do processo explicando, né, para eles que o DEA que eu tinha feito já era equivalente, né, ao mestrado, né. E aí eles aceitaram, né, na revisão, e eu consegui a bolsa e eu fiquei mais 4 anos fazendo doutorado. Aí eu terminei, defendi meu doutorado, aí eu já apliquei essa técnica de terapia gênica, né, de forma experimental para câncer de ovário, né, para puxar mais para a área ginecológica. E aí eu consegui finalizar o trabalho, apresentei, defendi. E aí eu voltei para o Brasil, só que aí, como eu já tinha conhecido o meu esposo lá, aí em vez de vir para São Paulo, né, eu vim direto, né, Paris, Recife, sem escalas. E aí fui aterrissar, por isso que eu fui parar lá em Recife. E lá, aí como eu fiquei muito tempo fazendo só parte experimental, eu fiquei um tempo como voluntária no IMIP, né, que é uma instituição lá de hospitalar, né, materno-infantil. Aí depois também eu consegui uma bolsa de pesquisador visitante na Fiocruz de lá, que é o Instituto Ageu Magalhães, que eu também fiquei um pouco tempo. E depois surgiu a possibilidade de um concurso, né, para professor na Universidade Federal de Pernambuco. Aí eu prestei esse concurso, passei, e aí eu estou lá desde 2002. Como professora, né, agora eu estou como professora associada da disciplina de ginecologia. E estou lá trabalhando desde então, né, tanto dando aula na graduação, no internato, fazendo preceptoria, né, dos residentes e também no serviço de ginecologia, né, participando, né, eu criei em 2004 um ambulatório de algia, né, para manejo, né, de dor pélvica crônica. E também comecei na endoscopia ginecológica, né, inicialmente com esteroscopia e depois já adentrando na laparoscopia, né, porque na nossa época não tinha, né, a facilidade que tem hoje, né, de residência, endoscopia ginecológica ou especialização, né, mais prática em endoscopia ginecológica. A gente teve que aprender meio que sendo autodidata, né? E isso, né, essa especialidade me trouxe de volta aqui, né, para Santa Casa, que eu fiz aquela pós-graduação da NAVEG de endoscopia ginecológica, que começaram na época da pandemia, né, em 2021. Aí eu falei, não, eu vou voltar e fazer, porque eu não tinha nenhuma, assim, formação estruturada, né, nesse sentido, né, com pós-graduação mesmo, então eu resolvi vir, né, e fui muito bem recebida, né, por Dr. Paulo Airosa, doutora Betinha, e terminei a pós-graduação aqui e continuo voltando aqui para Santa Casa para reciclagem, para parte de ensino permanente, sempre voltando para sempre estar reciclando, atualizando. Então é assim, a minha trajetória. E a paixão pela Santa Casa persiste, né? A gente pode estar longe, mas assim, a Santa Casa marca tanto a gente, né? Porque a gente aqui não só é muito bem recebido, como a gente, assim, tem um aprendizado focado num atendimento humanizado muito grande. Então isso fica muito marcado. Então, a gente sempre pensa na Santa Casa com carinho e sempre que pode, tem oportunidade de voltar, a gente volta, né? Nem que seja para rever os amigos, fazer uma reciclagem, tudo é algum motivo para a gente voltar aqui para a Santa Casa, porque realmente a Santa Casa marcou, assim, marca muito a gente. Né? A fase da vida que eu vivi aqui, eu considero assim a melhor que eu tive assim na Santa Casa.
na França, né? Por que que eu escolhi a França? Eu tinha sempre uma certa paixãozinha pela França, né? Meu pai tinha livros em francês em casa, eu achava aquilo me fascinava. Desde criança, né? Eu ficava olhando e eu sempre tive essa vontade de aprender francês. Então, desde os 15 anos, eu pedi, né, para me matricularem, eu fiz a Aliança Francesa, assim, do zero até o último, que era Nancy, né? Nancy 1, Nancy 2, Nancy, não sei como que é hoje, mas ele equivalia, na época, ao primeiro ano de letras na França, né? Aí eu fiz ela todinha, inclusive durante a faculdade, né? Eu estudava e ainda ia para aula de francês, né? Para fechar, né? O circuito dele. E eu sempre tive essa vontade, esse sonho, né, de estudar fora, de ter uma experiência fora, né, do Brasil. E, obviamente, a França foi a primeira escolha. Então, quando eu conheci essa minha colega, né, que me mostrou o caminho e que era na França, né, eu fiquei encantada. E agora, assim, mas realmente, quando a gente chega lá, realmente tem esse choque cultural, né? Com todo aquele francês que eu fiz, ele praticamente o curso todo, eu cheguei lá e eu fiquei assim, sem entender nada, né? Porque eles falam muito rápido, engolem as palavras, e eu ficava desesperada, meu Deus, eu fiz a Aliança Francesa todinha e não consigo entender o que eles estão falando, né? Então eu demorei um certo tempo, uns 3 meses, assistindo toda vez o equivalente do Jornal Nacional deles, aí para conseguir captar esse estilo rápido, né, que eles falam muito rápido. Em relação à aceitação também, a gente sente, né, essa discriminação, mas assim, eu assim, não levava tanto assim não a sério, mas assim, não deixava que me perturbasse, né. Inclusive era meio que ao contrário, né, porque eu pego muito sotaque, né, das pessoas, né? Então eu cheguei lá, eu fiz amizade que estavam fazendo esse internato comigo, 2 amigas belgas. Então nos primeiros meses eu ficava conversando muito com elas, né? E eu meio que peguei o sotaque belga sem saber. E o francês tem eles têm uma certa rixa, né, também com o belga. Então imagina, cheguei eu, brasileira. Quando eu comecei a trabalhar, o pessoal estranhava que eu tinha sotaque belga. Aí olhavam para mim, né? Eu toda branquinha, né? Descendente de imigrantes. Eu falava que ela era brasileira, ninguém acreditava. Não, como pode você ser brasileira? Então eu tinha esse viés também, né? Da aparência não corresponder um pouco à nacionalidade no imaginário deles, né? E ainda ter sotaque belga. Então era meio atípico, né? Então, até que me adaptei relativamente bem, assim, por causa disso. Mas, realmente, tem tem um período que a gente realmente tem que se adaptar, né? Tem um período de adaptação lá, assim, importante, né? Que a gente tem que respeitar. Mas, assim, foi tranquilo, né? Não senti nada, assim, muito... Foi meio atípico, né, no sentido de, eu não sei, assim, não ter essa fisionomia que eles esperavam que uma brasileira tivesse. Olha, eu não sei, acho que talvez eu tenha essa facilidade, né, de me adaptar, né, porque mesmo assim eu sinto, né, lógico, a diferença, mas eu tenho uma certa facilidade, talvez, né, de me adaptar, né, tanto na cultura, eu sempre busco na diferença um enriquecimento, eu não sei se dá para entender. Então, assim, mesmo que seja diferente, eu consigo tirar riquezas, entendeu? Assim, então não fica um negócio... não sei nem explicar. Então, uma certa flexibilidade nesse sentido. Então, quando eu fui para Paris, nossa, aquilo me encantou, a parte cultural deles, até o jeito deles.
eu acabei me adaptando bem. Quando eu cheguei em Recife, o choque, imagina, de Paris para Recife sem escalas, né? O choque é imenso, né? E o choque cultural também. Mas aí eu tenho esse lado, eu vejo assim, a riqueza que eu consigo tirar, né? Porque mesmo sendo tão diferente, né? A cultura lá de Recife, ela é rica, ela é muito rica. Então dá para tirar assim coisas assim muito interessantes, importantes na cultura, no jeito, na comida, de tudo. E assim, a única coisa assim que é assim, a gente, lógico, de Paris para Recife a gente tem aquele choque, né? Sai de um país rico para uma região muito mais carente, né? Então isso chamou a atenção, chocou, né? Eu lembro que quando eu fazia os plantões voluntários no IMIP, às vezes acabava lençol, que é o básico, e ficavam as pacientes naquele colchão de plástico, em trabalho de parto. Às vezes pacientes em trabalho de parto sentadas numa cadeira porque não tinha mais vaga. Então isso foi um choque muito grande, né? Imagina, em Paris é tudo, né? Tem a sage-femme, é tudo monitorado. Cada paciente tem o seu quarto, o seu leito, eles têm parto. O parto normal são nesses leitos, nesses quartos, onde a família participa. Então aqui, assim, o choque foi imenso, né? Mas ao mesmo tempo, né, ele motiva, né? É meio motivacional. Eu falei, eita, tem que melhorar isso aqui. Então sempre tinha esse olhar de querer melhorar as coisas aqui, né? Então por isso que às vezes o pessoal fala, não, você vai para a Europa, é tudo tão moderno, você vem aqui, não tem nada. Não, mas você volta com uma motivação a mais. Não vendo só o lado negativo, né? Tendo esse lado motivacional de querer melhorar, de querer fazer melhor, de querer sempre melhorar o serviço, né? Então isso eu trouxe, né? Trouxe junto, né? Nesse trajeto, né? Santa Casa, Europa e Recife, né? Sempre tem esse desejo de querer melhorar, né? Como profissional, e querer melhorar em volta, né? Melhorar o serviço, né? Então a gente sempre batalhou no serviço lá da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sempre tenho essa motivação de querer, lógico que a gente não consegue, né, com facilidade, mas sempre tem essa motivação a mais que fica, né, de querer melhorar o serviço, querer sempre melhorar o ensino. Então ficou essa motivação de persistência, perseverança também que ficou, que nada é fácil, né, então a gente sempre tem que perseverar. Né? Então isso ficou nessa trajetória toda, né? Essa vontade de querer melhorar e perseverar, né? Marcou muito na formação a parte da medicina social, né? Com o professor Guedes, que é outra coisa que marcou muito, porque assim foi mostrado, né? Foi dado ênfase, né? Justamente nesse atendimento humanizado e no conhecimento, né, da condição de saúde, né, da população brasileira. Eu lembro que a gente fez era um projeto de pesquisa, né, que a gente participou, de levantamento da saúde da população de Ladeira Rosa, que a gente participou como alunos, né? Então a gente ia lá com o jalecozinho branco e entrava na casa dos pacientes, fazia a entrevista, né? E via como era a condição de vida real, né? Então isso também marcou muito, né? Então vai juntando, né? Aí acaba que a gente tem um olhar meio diferente mesmo, mais humanizado, não sei. E é assim, é isso que eu tento transmitir para os meus alunos lá, né, nas aulas, né, que eu participo da graduação do 4º período, né, na parte de semiologia, no 5º período de assistência à saúde da mulher. Então, eu coordeno lá também a disciplina de ginecologia. Eu supervisiono
o internato de ginecologia e também supervisiono o programa de residência médica de endoscopia ginecológica, que tem só uma vaga. E lá para os alunos, né, da graduação principalmente, né, que é lá que tem que entrar, né, esse conceito, né, de forma a sedimentar esse conceito, né, para os meninos, eu sempre tento repassar essa parte, né, esse lado, né, que tem que ser uma medicina humanizada, né. Então eu ensino, né, na parte de semiologia, na anamnese, o atendimento às pacientes, né, já no internato, né, no atendimento, né, reforçando esse atendimento, né, que tem que ser humanizado, eu sempre tento, né. E realmente a Santa Casa deixa isso bem sedimentado, né, na gente, né, essa visão, né, de um atendimento humanizado, centrado no paciente. Isso fica bem marcado mesmo, com certeza.